Olha só, todo mundo sabe que a proposta do Lula é de fazer um governo perverso para destruir o nosso país. Agora, ele está muito enganado se achar que o caminho para ele está totalmente aberto. Digo isso porque hoje existe no Congresso Nacional uma oposição, pela primeira vez, com a qual o Lula vai ter que lidar. E esta oposição, ela está aguerrida, tanto que já está emparedando o Lula na Câmara dos Deputados. Veja só o que está acontecendo. Oposição turbina propostas para derrubar atos de Lula na Câmara dos Deputados. Olha só, os números são impressionantes. Até porque a oposição tem mesmo que reagir perante as investidas nefastas que este Lula está fazendo. Sabe por quê? Ele está assinando uma enxurrada de decretos presidenciais para tentar empurrar suas propostas goela abaixo do povo sem que isso passe pelo crivo do nosso Congresso Nacional. Mas aí o que acontece? A oposição de direita que foi eleita na onda do presidente Jair Messias Bolsonaro, que vem defendendo esses princípios antagônicos àquilo que a esquerda quer, está de olhos abertos e, de fato, está cumprindo o seu papel, protegendo os valores do Brasil. Vamos aos detalhes do que está acontecendo aqui para a gente poder compreender melhor. Olha só, deputados protocolam 29 projetos de decreto legislativo para derrubar normas de 2023 do Lula. Os dados são de 1º a 23 de fevereiro. Veja só, são cerca de 141% a mais do que Bolsonaro recebeu em fevereiro do ano de 2029. À época, 12 propostas de decreto legislativo para derrubar ali os decretos presidenciais. Os decretos legislativos são instrumentos específicos do Congresso e que não precisam da sanção presidencial. Entre outras funções, consegue sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar, caso assim entendam os congressistas. Parece que o Lula está querendo governar sozinho, ignorando o Congresso Nacional, suprimindo, portanto, as suas prerrogativas, né? Será se isso vai dar certo? Pelo visto, não, porque o paredão de direita no Congresso Nacional já se contrapôs ao 9 dedos. É impressionante quando você pega o gráfico com os dados para comparar aquilo que ocorreu no mês de fevereiro de 2019 no governo do presidente Jair Bolsonaro com o que está acontecendo no Lula. Olha só, foram 12 propostas de decreto legislativo no mês de fevereiro do ano de 2019, governo de Bolsonaro. Já agora no de Lula, somente de 1º às 23 já são 29 propostas. Ou seja, houve um aumento de 141%. Ou seja, em outras palavras, isso significa dizer que a oposição ao executivo, ao mandatário, dentro da Câmara dos Deputados, cresceu 141%. Mais do que dobrou, né? Olha só a enorme dificuldade que o Lula vai encontrar para tentar aprovar as suas propostas. E veja bem que ele está no segundo mês de mandato. Ao longo do tempo, naturalmente, ele vai passando por um processo de desgastes, vai criando inimizades e esta oposição, ela tende a aumentar. Ou seja, mais dificuldades ainda pela frente. Ou seja, já posso inferir que esse é um governo fadado, literalmente, ao fracasso. E é surpreendente quando você passa a analisar e verificar de quais partidos são os deputados que fizeram a solicitação desses projetos
de decretos legislativos. Vem aqui, ó, 16 do PL, 6 do União Brasil, 5 do Republicanos, 3 do MDB, ó, MDB que esteve na base do Lula, 3 do Novo, 2 do PP, 2 do Podemos, que também é Lula, 2 do PSD, também é Lula, e, surpreendentemente, até um pedido que vem do PSOL, que é um satélite do PT. Para você ver como as coisas não estão nada fáceis para o elemento de 9 dedos. Então, vem aí uma oposição extremamente forte, como nunca aconteceu em nenhum governo na história do Brasil. Pelo menos é o que se depreende de alguns elementos. Com o aumento no número de PDLs contra atos do governo, os oposicionistas a Lula mostram que a atuação não será amena. Por enquanto, a base de apoio governista ainda segue em formação, fato que pode funcionar como um amplificador dessas críticas. Atualmente, o governo tem o desafio de furar a bolha da esquerda na Câmara para acelerar a tramitação do convite ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Estão tentando convocá-lo para se explicar a respeito da questão da taxa de juros, né? Mas para isso não está fácil o PT, o governo do Lula, conseguir. Governistas querem explicações do chefe do BC sobre as taxas de juros. Para isso, no entanto, são necessárias 171 assinaturas de deputados para apresentar um pedido de urgência, que leva propostas para votação diretamente ao plenário. O número é o mesmo necessário para a apresentação de requerimento de abertura de CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, diante dos números que nós estamos vendo aí, se apresentando diante dos nossos olhos, isso significa dizer o seguinte: sozinha, a bancada da esquerda não consegue avançar com as ações do tipo, nem fazer uma convocação de urgência e muito menos fazer a abertura de uma CPI. Sabe por quê? Porque se juntar hoje a bancada de todos os partidos que estão na base do governo Lula, que é o PT, o PCdoB, o PSOL, o PV, a Rede, o PSB e o PDT, somando tudo, eles têm tão somente 126 deputados. Ou seja, ficam faltando ainda 45 assinaturas para que eles consigam ali 1/3, né, dos deputados, dos parlamentares na Câmara dos Deputados. Ou seja, na conjuntura que nós estamos neste momento, o Lula, o seu governo, a sua trupe não consegue levar à frente os projetos esdrúxulos que saem ali da sua cabeça para tentar implantar no Brasil. Pelo menos uma notícia esperançosa que faz a gente acreditar que não é dessa vez ainda que a esquerda vai destruir o nosso Brasil. O Brasil não acabou, assim como não acabou a nossa fé, a nossa esperança e o nosso desejo de continuar trabalhando e lutando pelo nosso Brasil. Parabéns a toda a bancada que faz oposição a esse governo. Diga-se de passagem também, uma oposição que é extremamente responsável. Não é oposição por oposição. É uma oposição que deve se contrapor a tudo que vier de projeto desse governo que seja prejudicial ao povo brasileiro. Agora, difícil é saber o que vem deles para beneficiar a nossa população, né? Mas é isso. A oposição tem que cumprir o seu papel de oposição. E você que está me assistindo, o que acha de tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos nossos comentários. Curta, compartilhe em suas redes sociais esse conteúdo, no WhatsApp, Telegram ou qualquer outra rede social. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e continue nos ajudando também, né? Inclusive através da nossa chave de Pix, que está passando bem aqui. Se você acha o nosso trabalho interessante, quer que a gente continue, contribua conosco conforme as tuas possibilidades. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa semana, fique com Deus. Tchau, tchau
e até o nosso próximo vídeo.